E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Nós precisamos ter cuidado para não cair no erro de dar a uma igreja local o poder sobre a alma das pessoas. O poder da alma das pessoas. O poder da salvação não está em uma denominação ou uma igreja local. Isto é característica de seita. Então nós não podemos recair nisso. Então, aquela ideia assim, se você sair desta igreja, a igreja te considera gentil e publicano, ou seja, tu vai para o inferno e acabou-se. Pronto. Não é isto o que esse texto está ensinando, e é isto que eu estou querendo mostrar para os irmãos. Se entendermos de modo equivocado a ideia de que a igreja é quem liga e desliga dos céus, quem considera como gentil e publicano, então a salvação das pessoas está nas mãos de uma igreja. E o que é exatamente o que acontece com a igreja católica apostólica romana. Exatamente. Então, o poder da salvação das pessoas é patrimônio de uma igreja. Meus irmãos, isto é errado. A alma das pessoas pertence a Cristo. Foi Ele que nos salvou. Com isso, eu não estou dizendo que a igreja local perdeu sua autoridade. Porque a gente pode ir muito rápido ir para o outro extremo. Já que é Cristo, já que a minha salvação não depende de igreja local, eu não preciso de igreja local. Errou. Falhou. Não é disso. A tua salvação não depende de igreja local. Mas, após a tua salvação, você vai viver numa igreja local por ser povo de Deus. A tua própria salvação te incluiu em um corpo, que é o significado do batismo. Então, nesse sentido, nós estamos vinculados ao povo de Deus. Entendemos esse texto de Mateus como o juízo de uma igreja local, em que alguém que for excluído por um pecado grave ou por impenitência, para aquela igreja local, devido ao seu testemunho e comportamento, aquela pessoa é considerada um descrente. Para aquela igreja local, aquela pessoa foi excluída porque ela não evidencia um comportamento de um crente. Não significa que a igreja está afirmando que aquela pessoa vai para o inferno. É diferente as coisas aqui. Mas significa que aquela pessoa não pode congregar naquela igreja com um comportamento tal qual o de um incrédulo. E aí, se ele não se arrepende diante da própria exortação da igreja, ele está evidenciando que não quer congregar com aquela igreja, que ele não respeita aquela igreja, não respeita a autoridade daquela igreja. Caso ele se arrependa, não precisará ser batizado novamente, pois não se tratará de uma conversão. Então, digamos que acontece um caso de disciplina e exclusão. A pessoa foi excluída da igreja, porque ela está num pecado impenitente, está naquele pecado e quer viver naquele pecado. Foi exortada, não quer sair daquele pecado. A igreja excluiu da membresia. E lembra que em 1 Coríntios 5, excluir da membresia também envolve mudança de relacionamento com aquela pessoa por parte dos membros. Se você ler 1 Coríntios 5, é dito, nem sequer comais com ele. Os membros precisam mudar de comportamento para com aquela pessoa. Porque pode parecer o seguinte em algumas disciplinas. A igreja disciplinou, mas eu sou gente boa. A igreja disciplinou, mas eu te recebo. A igreja tomou essa decisão aí, mas eu não sou tão radical. Vai devagar. Você está com esse tipo de comportamento denegrindo a igreja de Cristo. Você está pecando contra a igreja de Cristo do mesmo jeito. E vai estar correndo o risco de ser excluído também.
Porque você está colocando a igreja na berlinda e dizendo a igreja é ruim. Eu não sou, eu sou gente boa. O que o texto está dizendo é, se a igreja chegou a excluir a pessoa e fez os trâmites, exortou e a pessoa quer continuar vivendo daquela maneira, como um descrente, toda a igreja deve mudar de comportamento com aquela pessoa. Todos os membros precisam mudar de comportamento com aquela pessoa. A gente não vai ser mal educado, a gente não vai destratar a pessoa, nada disso. Mas a gente vai tratar a pessoa como um gentio publicano, como um descrente. Não vou chamar de irmão, não vai estar tendo comunhão na minha casa, eu não vou estar chamando para orar. Aí vai ter uma roda de oração, vamos chamar fulano para orar? Não. Não vamos chamar fulano para orar, ele é descrente, como é que ele vai orar? É assim que a gente trata. Não é que ele vai para o inferno, é que o comportamento dele com aquela igreja local foi assim. Agora digamos que essa pessoa se arrependa, ela foi excluída, ela se arrependa. Aí ela vem até nós e diz, olha, eu realmente errei, falhei, a igreja me exortou, eu não quis ouvir na época, estava cego, mas hoje eu reconheço que a igreja agiu da maneira certa. O que é que aquela igreja faz? A igreja vai fazer um culto de batismo? Não. Não. Agora você está se comportando como um crente. Agora se você tivesse se comportado desde o início assim, nem precisaria ter tido a exclusão. Agora você é bem-vindo no nosso meio. Por quê? Porque você reconheceu o pecado. Você agora está andando de acordo com os padrões bíblicos. Então nós não estamos dizendo que a pessoa vai para o inferno. Nem Paulo, em 1 Coríntios, quando ele diz, exclua a pessoa e entregue a Satanás, o próprio Paulo diz, para que o corpo sofra, mas a alma seja salva. Nem Paulo está dizendo que quando a pessoa foi entregue a Satanás, ela é descrente. O próprio Paulo está dizendo que ela colha as consequências da exclusão, que ela sofra agora debaixo das garras de Satanás, mas nossa expectativa é que ela seja salva, que ela esteja na glória um dia. Então nós não estamos dizendo que ela perdeu a salvação, nós não podemos fazer isso como igreja. Mas para todos os efeitos, para aquela igreja local, aquela pessoa não pode voltar a ter comunhão enquanto não mudar de postura. Não pode. Isso é banalizar o ato. A pessoa é muito bem-vinda, desde que ela queira viver de acordo com os padrões bíblicos. Então, e a igreja pode ficar tranquila, porque essa decisão foi ratificada pelo céu. Ou seja, aquela pessoa não está desligada da salvação no céu, mas foi desligada no céu daquela comunidade local. A ideia é, pronto, se a pessoa foi desligada no céu, é porque ela perdeu a salvação. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a decisão que aquela igreja local tomou, o céu ratifica, Deus ratifica. Deus está de acordo com aquilo. Ou seja, a igreja não está sendo radical ou indo contra a vontade de Deus. Quando a igreja fez aquilo, ela agiu exatamente como Deus gostaria que a igreja tivesse agido. Ela foi desligada aqui na terra e Deus a desligou no céu. Não é um desligar para perda de salvação, nós não acreditamos nisso. É o desligar da decisão da comunhão. Então, o que aquela igreja fez, a decisão daquela igreja, a igreja não precisa ficar com pesar no sentido, nós agimos de maneira muito radical com a pessoa. Não, quem agiu de maneira radical foi a pessoa que está em pecado. É ela que está agindo radical, se levantando contra toda a igreja. Não é a igreja que está se levantando contra ela, é ela que está se levantando contra a igreja e a Bíblia. Então, cuidado para não transportar o radicalismo. O radicalismo não é da igreja, é do pecador. É o pecador que está dizendo, eu não estou nem aí para a igreja. A igreja vem em amor, pede para a pessoa mudar, e o pecador diz, eu não quero saber disso, eu prefiro pecar. Eu prefiro viver assim. Quem está sendo radical na história? E a igreja suplicando, mude, nós não queremos te perder, se arrependa. E a pessoa diz, eu não quero mais, eu quero viver com outro padrão de vida. O radicalismo está na vida do pecador. E o que está sendo dito é, a igreja fica em paz, porque a decisão de excluir é a mesma decisão de Deus.
paz, tranquilidade. Então, não é que a igreja desligou do céu, não é que a igreja tirou a salvação da pessoa, isso não é possível, apesar de algumas interpretações aí, né? Não é isso que o texto está dizendo, é uma ratificação de que aqui a nossa decisão, ela foi aprovada também por Deus nos céus.